O feminismo é, sem dúvida, um movimento social bastante polêmico. Sua essência é a busca pelos direitos iguais entre os sexos. Alguns feitos que marcaram a história do feminismo e ajudaram à igualdade foram a publicação da Declaração dos Direitos das Mulheres em 1771 durante a Revolução Francesa, que fazia uma crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o qual revogava direitos apenas aos homens. A aprovação do voto na Nova Zelândia em 1893, sendo o primeiro país a ter o feito, e depois, em 1940, o Brasil veio a reconhecer. Também trouxe à mulher uma autonomia muito maior. Outra autonomia concedida foi o Estatuto da Mulher Casada em 1962, que garantiu que a mulher não precisava da autorização do marido para trabalhar, além do direito à pensão e possibilidade de requerer a guarda dos filhos caso haja separação. A segurança da mulher foi garantida em 2006 com a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica. Porém, como tudo, o movimento também tem lados negativos, os quais, na minha opinião, estão os piores. O dia 28 de setembro, dia escolhido pelo 5º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe em 1990, para ser o dia pela descriminalização do aborto. E apesar de muitos adeptos do movimento serem a favor do aborto, a prática, ao meu ver, vai contra tudo o que o movimento prega, a integridade do corpo feminino, já que a prática é inorgânica e traz muitas sequelas físicas e psicológicas. Outra data importante foi em 1919, onde a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Resolução de Salários Iguais para Homens e Mulheres. Na época, foi necessário, porém hoje em dia não é prioridade, e de acordo com pesquisa feita pela Catro, a diferença salarial é de 75%. Porém, essa mesma pesquisa mostra que em cargos dos quais a diferença é maior, o homem tem mais escolaridade, e, no geral, 53% dos homens têm acima de 4 empregos, enquanto 44% das mulheres têm 4 empregos, fazendo-os, assim, ganhar mais, dando essa diferença gritante de 75%. A revolta da vacina aconteceu no ano de 1904, quando o Rio de Janeiro estava passando por uma situação difícil, pois sofriam de falta de saneamento básico, e com isso viviam um contexto muito perigoso de epidemias, que se espalhava facilmente na cidade, como a febre amarela, a peste bubônica, a varíola e entre outras. Essas doenças eram problemas de saúde pública, mas também eram um problema social, porque as pessoas que moravam na cidade eram de baixa renda, ou seja, moravam em lugares aglomerados e sem higiene. O presidente do Rio de Janeiro vê que a situação estava ficando cada vez pior e decide fazer uma reforma no centro da cidade, o que foi bom para algumas pessoas. Só que, entretanto, para outras foi ruim, porque as pessoas de baixa renda foram tiradas de suas casas e foram morar nos morros, o que fez surgir as primeiras favelas. E com isso, o presidente designou Oswaldo Cruz, que era um médico e sanitarista, para ser chefe do Departamento Nacional da Saúde Pública, com o objetivo de melhorar o saneamento da cidade. E para combater a varíola, que era a doença mais fácil das pessoas serem contaminadas, o governo brasileiro ordenou que Oswaldo Cruz fizessem a campanha da vacina obrigatória, que foi uma forma de todos serem vacinados. Porém, a maioria das pessoas eram de baixa renda, elas não sabiam o que era uma vacina e tinham um certo medo de seus efeitos. Isso levou os agentes sanitários a invadir suas casas e vacinarem as pessoas à força, provocando uma revolta. Com as pessoas revoltadas, a situação ficou muito pior. A população começou a fazer revoltas por conta das vacinas, que levou a ataques à cidade, destruindo os prédios, trens, lojas e bases das polícias. Foi assim que ficou conhecida a revolta da vacina. E a reação do governo foi suspender temporariamente a vacina obrigatória, e com a força policial, a revolta foi controlada, deixando 30 pessoas mortas e 100 feridas. Quando a situação foi controlada, aí sim o governo continuou com a vacinação e em pouco tempo a epidemia da varíola foi completamente eliminada da cidade do Rio de Janeiro. A história começa nas primeiras horas da manhã do dia 28 de junho de 1969 nos Estados Unidos, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram um grupo de policiais exigindo o fim da criminalização da homossexualidade, o reconhecimento da igualdade de gênero, o casamento civil igualitário e o fim da influência religiosa na política. Esse episódio marca o início do movimento LGBT
e por isso é comemorado mundialmente em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. LGBT é a sigla mais utilizada para nomear o movimento, mas esta sofreu diversas alterações com o passar do tempo. Por exemplo, a primeira foi GLS, que significava gays, lésbicas e simpatizantes. Passou para LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis. E atualmente a versão mais completa da sigla é LGBTQIA+, que representa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pansexuais, queer, intersex, assexuais, e o sinal de mais é para incluir as pessoas que não se sentem representadas por nenhuma das outras 8 letras. O movimento LGBT chega ao Brasil no início da década de 70, durante a ditadura militar, e no dia 19 de agosto é celebrado o Dia do Orgulho Lésbico no estado de São Paulo. Na década de 80, a comunidade LGBT sofreu um grande golpe. No mundo todo, uma epidemia do vírus HIV matou muitos LGBTs e alterou significativamente as organizações políticas do movimento. A síndrome trouxe de volta um novo estigma para a sociedade, agora é vista como portadora e transmissora de uma doença incurável, à época chamada de câncer gay. As consequências dessa crise são sentidas até hoje. A famosa parada gay, realizada todos os anos em São Paulo, tem como objetivo aumentar a exposição e demonstrar o ânimo que os homossexuais possuem para defenderem os seus direitos. Agora algumas curiosidades sobre a parada gay. A primeira parada gay ocorreu em 1970 nos Estados Unidos. São Paulo tem a maior parada gay do mundo. Atualmente, o evento atrai mais de 5 milhões de participantes. A menor parada gay ocorreu na Irlanda, reunindo cerca de 100 participantes. Mas também a Irlanda foi o primeiro país que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Apesar dos avanços, ainda é considerado crime ser homossexual em mais de 70 países ao redor do mundo. Por exemplo, Arábia Saudita, Nigéria e Irã. Podemos encontrar diversos filmes com a temática LGBT, por exemplo, Moonlight e O Jogo da Imitação. O movimento hippie que conhecemos hoje é aquela moda que é vendida nas lojas mais chiques e também nas mais bregas. Contudo, esse movimento foi muito importante para a história humana, tendo seu início datado entre as décadas de 1950 e 1960, quando os Estados Unidos passou por um grande desenvolvimento econômico, além de se consolidar como superpotência capitalista perante o resto do mundo. Entretanto, esse crescimento econômico foi acompanhado por uma crescente desigualdade social, gerando muita revolta. E foi justamente na década de 1960 que muitos jovens norte-americanos, maioria de classe média, se posicionaram contra os valores da sociedade norte-americana, como ter um bom carro, um bom emprego, constituir uma família. Os hippies defendiam certas ideias, como amor livre sem distinções, a inexistência de fronteiras separando os países, eram contra qualquer tipo de autoritarismo e preocupados com questões sociais como a discriminação racial, sexual, etc. Eram a favor da busca pelo prazer, fosse pela espiritualidade ou pelas drogas, e eram adeptos do pacifismo e contra a guerra do Vietnã, participando em manifestações anti-guerra dos anos 60. Por isso, muitos deles foram presos ou fugiram, se recusando a servir ao exército durante a Guerra do Vietnã. Esse posicionamento é chamado contracultura, ou seja, a negação dos valores impostos, segundo eles, pela sociedade norte-americana. Contudo, o olhar da sociedade para os hippies era de rejeição e preconceito, por eles levarem uma vida cheia de sons, drogas como maconha, haxixe, LSD, entre outras, visando a libertação da mente e o encontro com seu eu interior. Os integrantes do movimento eram distinguidos pela forma diferenciada de se vestir, que na maioria das vezes se baseava em suas cores vivas, tecidos gastos, com muitos acessórios artesanais, que geralmente eram produzidos por eles próprios, além de também acabarem aderindo ao símbolo da paz. Hoje, o movimento continua e ainda é possível encontrar adeptos dele até mesmo pelo Brasil, em comunidades que estão espalhadas por praias e vilarejos, aqueles que vivem da sua arte, ou também aqueles que ficam nas estradas pedindo carona e viajando pelo país, chamados malucos de estrada ou malucos de BR.